muitos anos, a França possuiu um verdadeiro império no mundo. Da Ásia ao Caribe, da América à África, a cultura francesa era a preponderante. Hoje, em pleno século XXI, não existem mais colônias, mas a francofonia deixou raízes. Um idioma presente em 56 países, nos 5 continentes e que reúne 220 milhões de falantes. É o francês, que em março comemora a Semana da Francofonia. A importância da Semana da Francofonia é porque é a oportunidade para todos os países francófonos de propor algumas atividades, principalmente culturais, mas outras atividades também, que demonstram a unidade dos países francófonos e da francofonia. A gente vai se reunir para celebrar mais a diversidade da francofonia, dos países francófonos. Na verdade, nós celebramos não só o que nós temos em comum, mas também o que temos de particular e o que temos de diverso. A francofonia reúne ex-colônias francesas. São países que compartilham valores comuns como liberdade, paz e democracia. Mas é o idioma que ajuda a reunir tanta gente. A ligação foi sempre dinástica. Foram vários principados, vários ducados que, bem ou mal, eram em relação com o reinado, os reinos no sul do nosso país. Às vezes em enfrentamentos armados, né? Mas também em relações dinásticas que ao longo dos séculos se transformaram em uma amizade sincera. Tem uma ligação entre a França e o Líbano que é especial, entendeu? Não é uma ligação entre dois governos, dois países só. É uma ligação entre dois, mais sentimental também, entre dois povos. Por exemplo, os libaneses têm esse hábito de chamar a França a mãe amorosa do Líbano. A Semana da Francofonia promove o francês por meio de atividades culturais, esportivas e acadêmicas. No Brasil, a 14ª edição do evento traz uma novidade: a abertura de uma filial da Agência Universitária da Francofonia em São Paulo. Fundada em 1961, ela estimula a criação e consolidação de um espaço científico em francês. Isso demonstra que o Brasil, sem ser um país, entre aspas, francófono, é parte desta diversidade cultural e desta, como dizer, desta mesma preocupação de promover a diversidade linguística e cultural. Então, este ano, temos um passo mais para o Brasil na participação desta família francófona. Atrás da língua, a cultura, a história, a política. Então, através da língua, você pode ensinar muitas outras coisas que abrem o mundo sobre a língua. Aproveitando a realização do evento, países francófonos querem ampliar o espaço que o francês ocupa no Brasil, marcando presença também nas escolas. O francês está possivelmente, e esperamos que se retomando um lugar que corresponde à importância dessa língua no mundo. Para fazer isso bem, temos também que acolher melhor a cultura brasileira e a língua portuguesa na França. É uma troca. E se estamos militando para a diversidade cultural, então é uma coisa recíproca que devemos desenvolver e implementar na França também. O mercado de cinema brasileiro cresceu 34% em 2010. As bilheterias renderam 1 bilhão e 300 milhões de reais. O Brasil é o 14º país do mundo com maiores bilheterias e o primeiro da América Latina. Este cenário atrai as grandes empresas multinacionais de exibição e coloca em debate a necessidade de o país ter uma rede própria de salas de cinema.
escurinho do cinema. O escurinho do cinema está diferente. Ganhou som digital, imagem 3D e tela gigante. As salas se mudaram para os shopping centers e adotaram o conceito multiplex, implantado por grandes exibidores estrangeiros. Eles apostaram no crescente público nacional e conquistaram uma importante fatia do mercado exibidor. Eles estão ligados nesse compromisso com o lucro, né? Com lucro, aproveitando a grande mídia, toda uma forma de assistir a cinema, ou seja, ligado à compra de chocolate, pipoca, Coca-Cola, tudo já faz parte de uma indústria só. O mercado cinematográfico, a sala de cinema, era basicamente um comércio familiar. Era o grande espaço do chamado público C&D. A mudança na estrutura de exibição trouxe consequências. O preço subiu e as salas ficaram restritas às grandes cidades. Hoje existem cerca de 2.200 cinemas no Brasil, em apenas 10% dos municípios. São 80 mil pessoas por cada sala de exibição. Mais do que no México, que tem uma sala para cada 25 mil pessoas. Está claro que esse modelo não é um modelo que vai atrair a grande parte da população. Não é um modelo democrático. Os ingressos até a década de 80 custavam, mesmo com uma passagem de ônibus. A gente, nesse momento, está precisando de muita sala. Porque não pode, sei lá, um filme sair porque está entrando Harry Potter, que vai ocupar 800 salas, e aí você ficar sem sala para exibir outro tipo de cinema. Grande parte da produção independente, autoral, dos Estados Unidos e de vários países do mundo, não chegam ao Brasil. Porque não há esse espaço. É preciso ampliar esse parque exibidor e estamos trabalhando para que o parque exibidor brasileiro possa ter 3, 4 mil salas de cinema espalhadas por todo o país. A ampliação do número de salas aumenta a participação de empresas multinacionais. Um grande grupo mexicano já anunciou investimentos de 500 milhões de reais para a construção até o ano que vem de 300 salas no Brasil. Em épocas de globalização, não dá para fechar o mercado ao capital internacional, mas cineastas e empresários brasileiros reclamam da falta de incentivos para se manterem no mercado. Se não houver o Estado não entrar para balancear, para equilibrar essa disputa dentro do mercado, se deixar no puro neoliberalismo, digamos, é claro que o cinema independente vai morrer no Brasil. Não basta investir só na produção. Tem que investir na distribuição e na exibição. Os exibidores são um elo fundamental da cadeia cinematográfica. Eles ajudam a definir que filmes chegarão ao público. O domínio das multinacionais no mercado de exibição acaba priorizando grandes produções hollywoodianas. É que quase sempre os exibidores possuem ligações com distribuidores internacionais. Esses distribuidores de cinema ligados a majors, eles são vendedores de produto, não importa qual seria a natureza. Assim. Eles chegam mais fácil porque eles têm mais condições financeiras para a comercialização de seus filmes. É claro que para um tipo de produção menor brasileira, você precisa de um circuito de salas de cinema, de distribuição, que tenham interesse comercial, mas um interesse comercial nesse cinema brasileiro e no cinema de art house internacional. A chegada de grupos empresariais ligados à exibição, sejam os brasileiros, sejam vindos do exterior, ela é bem-vinda, desde que essas empresas entendam a necessidade de abrir salas nas áreas carentes do país, pratiquem política de preço que permite a incorporação de novos setores da população ao público consumidor de cinema, e que garanta a presença de filmes brasileiros. Com relação ao cinema brasileiro, ou com relação ao cinema independente, eles dão muito pouco ou quase nenhum espaço para essas produções. Por quê? Porque elas não têm muito público. Na verdade, o que a gente tem aqui é uma dificuldade dos filmes brasileiros passarem e dos filmes internacionais de experimentação, de vanguarda, diferenciados, também chegam muito pouco aqui. O Brasil tem a sua linguagem. Nós precisamos levar essa linguagem ao gosto das crianças para que, quando sejam adultos, esses meninos possam ir ao cinema, pagar seu ingresso contente e os cineastas terem dinheiro para fazer novos filmes. Para ampliar o parque exibidor e popularizar o cinema, o governo criou 2 programas. O Cinema da Cidade visa construir salas nos municípios que têm entre 20 mil e 100 mil habitantes.
O projeto depende de parlamentares e prefeitos. O município pode receber até R$1,5 milhão de reais, desde que ofereça isenção fiscal e um parlamentar apresente emenda ao orçamento. Essas cidades tendo cinema, as pessoas vão saber que tem um cinema, vão ir ao cinema. Melhor ainda se as crianças se acostumarem a verem o cinema como parte da atividade escolar. Outro projeto é o Cinema Perto de Você, que prevê o financiamento de salas em municípios com mais de 100 mil habitantes. A meta é construir 600 salas em 4 anos, mas até agora pouco foi feito. Hoje em dia é muito mais plausível você pensar um modelo de sala de cinema com muito menos custos, uma boa qualidade de projeção e em lugares distantes, no interior do Brasil. Um cinema de bairro, que pode ser um cinema de calçada, que pode ser uma junção com os cineclubes, que existe uma quantidade enorme de cineclubes no Brasil. Perder esse hábito de se socializar numa sala de cinema, de compartilhar a experiência de ver um filme, né? Eu acho que seria o pior dos mundos se a gente perdesse isso. A seguir, Mercosul completa 20 anos de criação e um dos signatários do Tratado de Assunção, o presidente do Uruguai, José Luiz Lacalle, analisa os rumos que o bloco econômico tomou. A gente volta em 1 minuto.